Isso aqui é perguntinha de CPA, hein? Não é nem de CFP, mas de repente pode pegar alguém desprevenido. Tá? Durante uma entrevista, o Marcelo, que é o seu cliente, pergunta sobre ativos financeiros que possuem incentivo fiscal com isenção de imposto de renda. Tá? Então, nós temos vários incentivos, vários tipos de investimento que são isentos de imposto de renda, tanto na fonte quanto na declaração anual de ajuste. Porém, esses incentivos são somente para a pessoa física. Cuidado se na pergunta falar, não, o fulano quer fazer uma aplicação em nome da empresa dele, que é um ativo isento. Para a pessoa jurídica, não existe ativos isentos. As isenções são somente para a pessoa física. Tá? Então, os ativos financeiros que você poderá apresentar a Marcelo são LCI, Fundo de Investimento Imobiliário e CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. B, DPGE, CPR, Cédula do Produtor Rural, e o CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio. Debêntures conversíveis, fundos de investimento em infraestrutura e LIG, Letra Imobiliária Garantida. Ou poupança, warrant de agronegócio e RDB. Muito bem. Dessas terminologias aqui de investimento, alguém tem dúvida sobre alguma delas? Vocês sabem o que é um DPGE? Hello? O DPGE é um depósito especial, um depósito a prazo com garantia especial do Fundo Garantidor de Serviço. Fundo Garantidor de Crédito, meu Deus do céu. Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Tá? Ele garante até 20 milhões de reais por depositante. Só aceita um único depositante. Tá? E, neste caso, a operação tem um prazo mínimo de 180 dias. Ou, se prazo maior, ela tem uma carência de 180 dias. Isso aqui foi feito para auxiliar instituições financeiras que, quando se enfrentam dificuldades. Tá? Foi um instrumento iniciado lá em 2019. Tá? Na época, ele garantia até 2 milhões por depositante. Não importa se pessoa física ou jurídica, tá? Mas só pode ter um único CPF ou CNPJ. E não é extensível, as garantias do FGC não são extensíveis a investimentos em ativos de propriedade de fundos de investimento. Isso foi uma outra briga, quando algumas instituições tiveram problema. Fundos de investimento, por exemplo, tinham CDBs de bancos que entraram em liquidação extrajudicial, tipo Cruzeiro do Sul e outros, tá? E os fundos tentaram receber os valores, alegando o seguinte: mas o meu investimento, embora esteja em nome de fundo, ele é de tantos cotistas, então eu quero X vezes os 250, na época era 70 mil, X vezes 70 mil. Não. Tanto hoje, o FGC não garante depósitos, mesmo que em ativos elegíveis à garantia dele, não garante depósitos de fundos de investimento, garante de pessoa física e pessoa jurídica. Tá?
Então, aqui, ó, a resposta correta é a alternativa A. Letra de crédito imobiliário, os FIs, Fundo de Investimento Imobiliário, e o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Tá? Ele é isento de imposto de renda. Só cuidado. Tal como o Fundo de Investimento e o CRI, ele não tem garantia do FGC. Na FGC é outro papo. Eu só botei o FGC nesse nosso exemplo aqui para explicar o que é um DPGE. Tá? Não tem isenção de imposto, o DPGE, tá? O CPR e o CRA têm. As debêntures, cuidado com essa terminologia, conversíveis. Elas podem ser conversíveis em ações. Elas não têm isenção. A debênture que tem isenção é a debênture de infraestrutura, emitida por empresas que investem em infraestruturas. Essas têm isenção. Tá? Fundo de investimento em infraestrutura tem isenção? Tem. LIG, letra imobiliária garantida, tem isenção de imposto de renda? Tem. O que diferencia a LCI da LIG? A LIG ela é uma operação de longo prazo, prazo mínimo de 2 anos, e normalmente ela visa investidor qualificado. A LCI não. O prazo mínimo é de 90 dias, tá? Ou pode ter prazo maior e ser recomprada a partir de 90, e é para investidor de varejo. Tá? Poupança, ok? O warrant de agronegócio também é isento. Isso são instrumentos poucos conhecidos, tá? A CPR e o warrant. E o RDB é um CDB que não tem liquidez. Ele só tem liquidez no vencimento, tá? Inclusive, ele não é passível de ser negociado em mercado secundário, ao contrário de um CDB. Então, a única alternativa é a letra A. Por quê? Porque na B o DPGE não tem isenção, os outros dois têm. Na letra C, as debêntures conversíveis, conversíveis em quê? Muitas vezes em ações, elas não têm isenção, os fundos de investimento de infra, tá? E as letras imobiliárias garantidas têm isenção de R, tá? E aqui, ó, esses ativos, tá? Certificado de direito de creditório de agronegócio, poupança e warrant tem. A letra financeira não tem. Ok? Vamos em frente? Você possui uma carteira diversificada com vários ativos de renda fixa, todos com tributação exclusiva na fonte pela tabela regressiva de imposto de renda. Você efetuou o resgate de recursos em seus investimentos com 120 dias, 271 dias e 1 ano após cada aporte. Quais foram as alíquotas de imposto de renda que incidiram respectivamente em cada um desses investimentos? Tranquilo? Tranquilo, né? O que você resgatou em 120 dias, 22,5, que é a alíquota máxima para investimentos, exceto lá o nosso fundo de ETF de renda fixa, que ele tem umas outras alíquotas. 271 dias, ele fica entre 181 e 360. Então, a alíquota vigente é 20%. E 1 ano após a cada aporte? E 1 ano após o aporte, qual é a alíquota? Muita gente vai colocar aqui 15%. Tá? Na verdade, vai botar 20%. Tá? Na verdade, é 17,5%.
porque um ano são 365 dias. E as nossas tabelinhas é de 0 a 180, 181 a 360 e de 361 a 270, 17,5. Tá? Então, essa é a resposta correta. Tá legal? A Astrogildo está buscando alternativas de investimento com isenção de imposto de renda. Você explica que os ativos, os investimentos disponíveis são: para a pessoa física, terá isenção de imposto de renda do ganho de capital e nos rendimentos de um fundo de infraestrutura, tá? Que é os FIs Infra, desde que o cotista não possua mais que 5% do patrimônio líquido do fundo. O investidor terá... investidor pessoa física terá isenção do imposto nos rendimentos semestrais dos FIs, Fundo de Investimento Imobiliário, desde que o fundo possua mais que 50 cotistas, seja listado em bolsa de valores e o cotista não possua mais que 10% das cotas. Atendidas as premissas B do item 5, o investidor, pessoa física, será isento de imposto de renda, tanto nos rendimentos semestrais como no ganho de capital, quando da alienação das cotas de bolsa. Ou seja, para o investidor de fundo de investimento imobiliário, desde que atendida as premissas acima, o fundo tenha mais que 50 cotistas e o cotista não possua mais que 10%, ele está isento de rendimento, de imposto sobre o rendimento e o ganho de capital. E aí, pessoal? Alternativas A e B. Qual é a resposta correta? Nesse caso aqui, vamos lá por eliminação. Nos FIs Infra, você tem isenção de imposto de renda sobre o rendimento e o ganho de capital. Mas em lugar nenhum diz que o cotista não pode possuir mais que 5% do PL. Isso aqui não faz parte da legislação. Ela diz, ó, FI Infra, ele é muito semelhante ao fundo imobiliário, porém, ele não tem limite de participantes, tá? Não diz que tem que ter no mínimo X cotistas, ok? E nem que ninguém possa ter mais que 5%. Ele dá isenção plena do rendimento e do ganho de capital. Uma outra coisa que diferencia o fundo de investimento em infraestrutura do fundo imobiliário é que o fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir semestralmente 95% do seu rendimento. Tá? A maioria deles fazem mensal, numa projeção, e no sexto mês do semestre, eles fazem um ajuste. Se ele já distribuiu, por uma estimativa, 93% do lucro do semestre, naquele mês ele vai distribuir os 0,2% que faltava, os 2% que faltavam, porque no mínimo ele tem que distribuir 95%. Ele vem distribuindo uma média de 80% durante os 5 meses do semestre. Chega no 16º mês, ele vai ter que distribuir um valor muito maior para que no conjunto das distribuições dê 95% do lucro do semestre. Tá? Então, tem gente que analisa os rendimentos que vêm sendo distribuídos e, quando saca que num determinado mês o cara está com um valor retido de lucro, ele aposta, vai lá, compra cotas, porque sabe que no
decorrido o semestre, no mês seguinte ele tem que dar esse rendimento. E o FIINFRA não é obrigado a distribuir percentual, muito menos em bases semestrais. Tá? Mas, como ele foi meio que fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V no fundo de imobiliário, porque o FIINFRA veio depois, e o pessoal sacou, tá, que o que atraía muito o pequeno investidor é ter renda mensal, a maioria dos FIINFRAs distribui rendimentos mensais. Tá? É o caso do Juro 11, que todo mês ele distribui, ele tem uma regrinha, toda vez que o valor de cota dele tiver acima, o lucro tiver acima do valor de mercado, ele distribui. Tá? O item B, o investidor terá isenção do imposto de renda nos fundos imobiliários, desde que o fundo possua mais que 50 cotistas, seja listado em bolsa e o cotista não possua mais que 10%. Isto aqui é legislação. Tá? Ele tem que distribuir e, para ter isenção, tem que ser negociado em bolsa, ter no mínimo 50 cotistas. A Receita agora está querendo que o fundo imobiliário, para manter a isenção, ele tenha no mínimo 500 cotistas e não apenas seja listado, mas sim negociado em bolsa. Tá? E essa cláusula aqui, que o cotista não possua mais que 10%, ela se aplica ao cotista. Tá? Eu gosto muito desse fundo, eu vou pegar e vou comprar 11% das cotas dele. Se eu fizer isso, eu deixo de ter isenção. E os outros demais cotistas, desde que sejam superiores a 50, eles terão isenção, e eu não. Ok? Aqui, ó, atendidas a premissa do item B, o investidor, pessoa física, será isento de imposto de renda, tanto nos rendimentos semestrais como no ganho do capital. Não. No fundo de investimento imobiliário, o ganho de capital ele é tributado em 20%. Isso pode ocorrer quando da venda das cotas ou se o fundo fizer uma amortização. Não é incomum um fundo imobiliário, num determinado momento, fazer uma amortização, ou seja, amortizar subentende devolver ao investidor o montante que ele aplicou. Tá? Só que a Receita diz que quando há amortização em fundos fechados, tem que amortizar proporcionalmente a parte do capital e os lucros acumulados, porque senão o leão nunca vê o filé dele. Tá? Então, quando o administrador, por iniciativa própria, faz uma amortização, ele exige que o investidor informe a ele qual é o custo médio das suas cotas, para que ele faça a exata proporção de cálculo de ganho de cada cotista. Porque, embora o fundo amortize 10%, e suponha que 10% do PL seja 90% desses 10 seja investimento dos cotistas e 10% seja rendimento, cada cotista vai ter um custo diferente do outro das cotas, porque algum comprou no IPO, outros compraram no mercado e tudo mais. Então, cabe ao cotista informar para o administrador qual é seu custo, porque se não o fizer, tá, o administrador
vai simplesmente calcular pelo preço do IPO e mandar um imposto maior do que o devido. Tá ok? Eu estou aproveitando para ir além das questões, tá? Explicando alguns conceitos que, em algum momento, vocês vão se debater com eles na prova. Questão 21. Gerson, seu cliente está em dúvida sobre duas alternativas de investimentos ofertadas via home broker, sendo os dois ativos de emissão da mesma instituição financeira, cujo rating de crédito não é dos melhores. Inclusive, é comum encontrar nas redes sociais comentários negativos quanto ao emissor. Isso quem frequenta fóruns de internet, WhatsApp, o que mais você vê. E esse banco está... Estão falando... Um diz, eu não gosto desse banco, está tendo prejuízo. Eu vi lá no Databank, diz outro, faz 5 anos que estão dizendo que vai quebrar, mas nunca quebrou e sempre me pagou direitinho. Muito bom. Então, você tem duas opções. Tá? Mesmo alertado do risco do emissor, Gerson decide investir para alavancar sua rentabilidade. E argumenta que, se der ruim, ele terá a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. O valor a ser investido é 220 mil e os ativos ofertados são um CDB de prazo de 360, remunerado a 125 do CDI, ou uma LCI de prazo de 360 dias a 100% do CDI. Considere que no último relatório Focus aponta a projeção da Selic para um ano em 13,5%. Qual dessas opções você indicaria ao Gerson? O CDB, porque a capitalização diária por um percentual maior amplia o valor de resgate. Só que é claro, né? Se você fica capitalizando diariamente a 125 do CDI, você vai ter um valor final maior do que capitalizar o mesmo montante a 100%. A LCI, por ser lastrada em um ativo real, financiamento imobiliário, tanto faz CDB ou LCI, visto que as taxas líquidas dos dois investimentos se equivalem. Certo? A LCI, por quê? Caso o emissor entre em liquidação extrajudicial, o valor recebido pelo Astrogildo será maior. E aí, com essa questão, o que vocês responderiam? Primeira coisa que vocês têm que fazer... Acho que é a C, né? A C, tanto faz? É, porque a LCI não tem imposto de renda, né? Então as taxas são equivalentes. Legal. O que você fez? Você pegou 125 e multiplicou por 0,8, certo? Multiplicou por 0,8, correto? 125,8 dá 100%. Só que aqui é que entra o detalhe. Tá? A LCI, a alternativa correta é a letra D, porque, no caso da LCI, se houver a liquidação extrajudicial, o valor recebido pelo Astrogildo vai ser maior, exatamente por não ter o imposto de renda. Ah, tá. Tá? Vê bem, você aplicou 220, tá ok? Então, tá aqui, ó. Isso aqui é do próprio site do Banco Central, tá? Você calcula qualquer valor, e é bom calcular quando você aplica em CDI, principalmente papel decorrido,
que tem banco que não está, escreve uma coisa e liquida outra. Mas isso é outro papo. O que eu fiz aqui? Ó? 220 mil reais, de 20 do 6 a 14 do 6, tá? 360 dias, corrigidos por 100% do CDI. Eu chego em R$ 249.252. Esse aqui seria o caso da LCI. O CDB, 220 mil, corrigido por 125 do CDI, me chega em 257 mil. Quanto o FGC me garante? 257? 250. Não, 250. Quanto eu investi? 220. Certo? Ele vai me dizer que tá ok, Cláudio, eu vou te pagar 250. Porém, 30 mil aqui são rendimentos sujeitos a 20% de alíquota. Então, no caso de CDB, o valor coberto é 250, mas como tem a tributação na fonte, você vai receber 244. Ao passo que na LCI, você recebe 249,25202. Ok. Raciocine sempre depois do jantar do União. Tá? Você vê, ó, partindo do mesmo valor, um corrigido a 100, bate lá. O outro a 125, 257. Ah, pô, vai me pagar 250. Quanto investiu? 220. Não é porque o banco entrou em liquidação extrajudicial que o Leão vai dizer, ô, coitadinho do Cláudio, perdeu dinheiro, passou calor, coisa e tal, não vou cobrar IR. Não, cobra mesmo, retém na fonte. Que alíquota? 360 dias, 20%. Ah, e se fosse 361? Legal, seria 17,5. Ainda assim, eu acho que seria um valor menor do que o da LCI. Tá? Ok. Muito bom. Questão 22. O governo acaba de editar a medida provisória 1174/23, que visa tributar semestralmente os fundos fechados através do critério de come-cotas. Tá? Os fundos fechados até a presente data, até o final desse ano, tá? Se essa medida provisória for aprovada, estão isentos da tributação semestral pelo come-cotas, sendo essa peculiaridade devida a quê? Por serem fundos exclusivos, ou seja, pertencerem a um único cotista, os denominados super ricos. Por não possuírem a flexibilidade de resgate a qualquer tempo. Por serem passíveis apenas de amortização, quando serão tributados. Terem a restrição de apenas uma amortização anual, sendo aplicável a todos os cotistas. Quais dessas alternativas estão corretas? A1 e A3, A1 e A4, A2, A3 e A4, tá? Ou A2 e A3. Isso aqui vocês viram, não tinha um dia, aliás, não tem um dia esse semestre que não teve alguma matéria sobre isso. O que é que torna o fundo fechado isento do come-cotas? Todas as manchetes sempre falavam, não, que são os fundos exclusivos dos super ricos. Bullshit. Os caras que escreviam isso, tá?
entraram, desculpa o comentário que eu vou fazer, mas eles entraram no papo do governo de dizer, não, eu estou aumentando a isenção do assalariado do imposto de renda e, em compensação, eu vou tributar os super ricos, tá? Os caras que têm fundos exclusivos. Nada a ver. Um fundo exclusivo, ele é o que pertence a um único cotista. Isso aqui é verdade. Na verdade, o cara não precisa ser super rico ou não. Se ele tiver 10 milhões, que não é ser um super rico, eu não tenho 10 milhões, então não sou super rico, tá? Ele já pode ter um fundo exclusivo. O que é um fundo exclusivo? É o que pertence a um único cotista, e se ele não for um fundo fechado, ele já é sujeito ao come cotas. O que excetua a incidência do come cotas é o fato de ser um fundo fechado. Por quê? Porque ele é um fundo que não possui a flexibilidade de resgate a qualquer tempo. Isso, ele é fechado. Você, diferente dos fundos, dos outros fundos de varejo, que você entra e sai a qualquer momento, ele é fechado. O cara colocou um capital lá e aquele capital não tem resgate. Ele pode ter amortização. E a amortização está limitada a uma vez ao ano, e a amortização, se o fundo é fechado, ele pode ter 10, 15, 20, 50 cotistas ou mais. Mas ele é fechado e, se houver uma amortização, ela é feita para todo o conjunto de cotistas. Tá? Então, não possuírem a flexibilidade de resgate a qualquer tempo, por serem passíveis apenas de amortização, e neste momento eles são tributados, porque quando ele amortiza, ele tem que fazer a proporcionalidade de quanto ele está amortizando do PL do fundo e quanto aquilo corresponde do valor inicial e quanto é o de rendimento. Tá? Tem a restrição de apenas uma amortização anual sendo aplicada a todos os cotistas. Então, esta questão aqui é a letra C. Não possuir a flexibilidade de resgate, passíveis apenas de amortização quando serão tributados e terem a restrição de apenas uma amortização anual. Tá? Aonde está a grande idiotice aqui? Os caras falam em fundos exclusivos. O fundo exclusivo, ele pode ser de um único cotista, tá? Ou você pode até fazer um fundo restrito, que você põe lá 3 ou 4, e você já denomina no próprio fundo 3 ou 4 investidores, o que é muito comum em grupo empresarial ou em famílias, faz um fundo específico para a família. E qual é a característica do fundo exclusivo? O gestor do fundo, ele vai ter um administrador, como os fundos de varejo, vai ter um gestor que tem que ser qualificado segundo a CVM, tá? O gestor vai, junto com os cotistas, tá? Definir a estratégia de investimento, ou seja, o dono do fundo exclusivo, ou os donos dos fundos exclusivos ou restritos, tá? Eles, junto com o gestor, definem aonde vão aplicar. Diferente dos fundos de varejo, que o gestor faz o que ele quer com o seu dinheiro. E, aliás, aí é que mora o perigo. Tá? E nós temos visto recentemente aí fundos sendo fechados para resgate porque os ativos estavam ilíquidos ou, se fosse feito uma liquidez forçada dos ativos,
as cotas teriam uma depreciação muito grande, o que demandaria em prejuízo aos cotistas que ficaram no fundo. Tá ok? Então, está aqui, ó. Tá? Por não possuir a flexibilidade de resgate, serem passíveis apenas de amortização quando serão tributados, terem a restrição de apenas uma amortização atual, sendo aplicável a todos os cotistas, não é tratamento individual. Por isso, eles estão amparados lá no artigo 117, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Tá? É isso que está impedindo eles disso aí. Ok? Algum comentário sobre isso? Ó, isso aqui, pessoal, não vai cair nada sobre essa medida provisória, tá? Mas nada impede de perguntar, escuta, um fundo fechado pode ter resgate, amortização? Em princípio, ele só teria resgate na liquidação se ele tivesse um prazo definido de liquidação. Ou, então, amortizações com, no máximo, 1 por ano. Tá? Qual é a jogada? Os caras fizeram fundos fechados exatamente para não ter incidência do come-cotas. Ele vai deixando dinheiro lá e aquele dinheiro que o leão pega nos outros fundos, como aquele dinheiro fica rendendo para ele. Tá? E é isso que a Receita quer acabar. Ok? Aqui, novamente, ó, mais um pouco para vocês entenderem. Aqui, a pergunta tem uma lógica. Tá? A medida provisória, aliás, essa medida, ela provavelmente vai ser encaixada dentro de uma PEC que está tramitando, por questões de prazo para ser aprovada dentro desse ano. Já tentaram fazer isso em 2017 e não, através de medida provisória, e ela não foi votada no prazo legal de 120 dias, e aí ela caducou. Então, isso aqui é a segunda tentativa do Leão de pegar esse imposto que está exilado por aí. Tá? Semestralmente, os fundos fechados determina que as alíquotas aplicadas serão idênticas aos demais fundos de renda fixa. A medida estabelece ainda que a tributação passará a ser exigida a partir do exercício de 24. Entretanto, a MP abre a possibilidade de optarem por antecipar o pagamento do imposto de renda sobre o lucro não tributado, meu Deus, não tributado, a ser recolhido segundo o critério abaixo. Sobre os lucros até 30/6, lucros acumulados até 30/6, será aplicada uma alíquota de 10%, sendo o imposto exigido em 4 parcelas iguais e sucessivas, com vencimento em 29/12/23, 31 de janeiro, 29 de fevereiro, 29 de março de 24, sem correção em juros. Sobre os lucros entre 1º/7 e 31/12, alíquota de 10, pagava em parcela única até o último dia útil de maio. Tá? E a medida diz, ó, o fundo vai ser tributado conforme as alíquotas vigentes, ou seja, se ele é um fundo fechado de curto prazo, aqueles que os ativos, o prazo médio da carteira é inferior a 365 dias, ele só tem 2 alíquotas, 22,5 e 20. Se o prazo médio da carteira for superior a 365 dias, ele tem as 4 alíquotas, 22,5, 20, 17,5 e 15. Tá? Bom, o objetivo do governo de oferecer essa alíquota de 10% aqui, tá? Ou seja, oferecer uma alíquota favorecida é estimular os contribuintes a antecipar o ingresso dos recursos para cobrir o déficit fiscal previsto.
Evitar que os contribuintes contestem a tributação amparados no princípio da irretroatividade. C. Respeitar o princípio da anterioridade tributária. D. Que ambos os princípios de retroatividade e anterioridade sejam respeitados. Ok? Eu aproveitei aqui e coloquei uma questão que está bem em pauta, isso é o que está correndo agora para ser aprovado pelo Congresso, Câmara e Senado, tá? E não tenho dúvida que com o balcão de negócios que está aberto, isso vai ser aprovado, tá? Mas por que ele está oferecendo essa alíquota de 10 aqui, facilitando e tudo mais? E ele diz, inclusive, que tem uma outra hipótese, que o cara pode pagar o tributo lá em maio do ano que vem, dividindo em 24 parcelas iguais e sucessivas, corrigidas pela Selic, mais 1% a cada mês. Tá? Quais são o que ele tem medo disto? É que o mercado conteste esses critérios. Tá? Basicamente, a resposta aqui, ó, é evitar que os contribuintes contestem a tributação, amparados no princípio da irretroatividade. Ou seja, espera aí, por que eu tenho que pagar recolher imposto agora sobre meus lucros até 31/6, tá? Se não havia lei prevista até então? Ou seja, o princípio da irretroatividade, ele impede que você aplique sobre a tributação sobre coisas que, quando se originou o fato gerador do imposto, que foi a percepção do rendimento, mesmo que escritural no fundo, tá? Não existia essa lei. Então, é baseado nisso, ó, evitar que os contribuintes contestem, amparado no princípio de irretroatividade. Qual é a diferença entre irretroatividade e anterioridade? A irretroatividade se volta para o passado, tá? Retroativo, tá? Protegendo os fatos anteriores à vigência da lei. Essa lei vai vigir, ser aprovada a partir de janeiro. Então, para não ter briga, o governo disse, ok, em vez de você me pagar 15, você me paga 10. Sobre os lucros, até 31 de junho, você me paga 10 em 4 parcelas, 29/12, 31 de janeiro, 29 de fevereiro. Por quê? Porque ele já quer um pedaço desse imposto, que é muito grande, para tapar o buraco desse ano. Ok? A anterioridade se dirige para o futuro, impedindo que a nova lei instituidora ou majoradora do tributo atinja fatos ocorridos no mesmo exercício financeiro em que publicava. Por isso que ele está correndo, tá? Para que ela seja publicada esse ano. E uma medida provisória, ela tem o seguinte rito: ela começa a valer como lei no momento que ela foi publicada. Tá? E ela foi publicada em maio desse ano. Tá? Para isentar junto lá com o... Não, ela foi publicada em final de agosto. Tá? Foi publicada lá no finalzinho de agosto. E ela tem um prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60. Quando você pega a data que ela foi publicada e calcula os 120 dias,
da 26 de dezembro. Ou seja, se ela não for aprovada em tese até 26 de dezembro, ela caduca e o governo não pode mandar uma nova medida esse ano, só poderia mandar o ano que vem e aí só entraria em exigibilidade em 2025, tá? Por que eu falei para vocês que ela pode ser incorporada no outro PL que está rodando? Porque o projeto de lei ele tem um ritmo mais rápido de tramitação no Congresso. Porque se ele entra com um critério de urgência, ele chega num momento que ele tranca a pauta. Nada mais é votado enquanto não resolver aquele projeto de lei. Embora essa medida provisória tenha que ser aprovada até 26 de dezembro, no dia 20 de dezembro, o Congresso entra em recesso. Então, eles vão incorporar esta medida àquele projeto de lei, porque aí eles têm a certeza de que tem mais chance de ser aprovada ainda nesse exercício para viabilizar o arca-calabouço fiscal. Tá? Outra coisa, ó, o governo já mandou com 10% de alíquota e já deixou claro que está disposto a negociar esse percentual. Ele fala em 6%, tá? Provavelmente alguém vai fazer alguma emenda, propor uma emenda nesse projeto de lei, dizendo, bom, coisa vai pegar lá 5%. O governo está disposto a negociar entre 6% e 7,5%, o que é uma tremenda vantagem se essa medida for aprovada. Tá? Só a parte de comentário, se algum cliente de vocês, amigo, tiver um fundo fechado, disser, o que eu faço? A minha recomendação é não faz nada. Este ano não faça nada. Espere sair a lei. Porque se sair a lei, você vai ter uma alíquota que vai ser no máximo de 10%, que é um tremendo de um benefício, tá? Ou até uma alíquota menor. Pode ser de 5%, 6%, eu estimo que saia na faixa de 6% a 7,5%. E aí, depois que está aprovado, não tem mais razão de ter este fundo fechado. Então, você paga a sua alíquota beneficiada, aí, em janeiro, você pega e liquida, se não tiver outros ativos e líquidos dentro do fundo. Se foi um fundo feito somente com o objetivo de uma engenharia financeira tributária para diferir o imposto de renda, tá? Aí não tem mais vantagem você deixar o teu capital lá dentro, preso, sujeito a uma única amortização ao ano, pagando taxa de administração e custódia. Ele vende os ativos, liquida o fundo e tchau. Tá? Ok? O que vocês têm que ter? Isso aqui, ó, só coloquei para dar, usando o assunto do momento, tá? Estabelecer esses conceitos aqui, ó, de irretroatividade e anterioridade tributária. Vocês veem que o próprio governo sabe que pode dar pau, então ele já montou a cota aqui, ó, dizendo que é opção do investidor, eu não sou obrigado a liquidar nisso, só que se eu não liquidar nisso, e isso for aprovado em maio, quando o Come Cotas pegar, eu vou tomar 15%. Aí, se eu entrar na justiça, bom, aí é briga para muito lado, tem custo e atualmente o Leão não está perdendo na justiça, não, tá? As decisões do CARF estão sendo favorecidas ao Leão.
Última questão, pessoal. Anselmo vendeu uma participação societária que ele tinha numa empresa e resolveu investir seus recursos em 3 fundos distintos para diversificar seu risco. Ele pegou e aplicou R$ 100.000, comprando 2.000 cotas a R$ 50 de um fundo imobiliário. Tá? Mundo Financeiro e Investimentos Imobiliários 11. 910 cotas a R$ 109,90, que dá R$ 100.000 também, num Fiagro. Tá? KNCA é um Fiagro. 930 cotas a R$ 107,50 por cota num FIINFRA, é um fundo de investimento em ativos de infraestrutura, normalmente são debêntures emitidas por empresas de infraestrutura, que é o juro 11. Esses dois existem de fato, esse aqui eu montei para prestigiar o mundo financeiro. Decorridos alguns meses, liquidou os 3 investimentos. Ou seja, no mesmo mês ele liquidou os 3. Vendeu suas 2.000 cotas do mundo financeiro a R$ 52,50. Vendeu as 92 cotas do KNCA a 108 e 930 cotas do juro 11 a 108,50. Qual é o valor do IR a recolher, considerando que foram retidos na fonte R$ 10,16? E aí, pessoal? Essa aqui é aquela que tem que fazer conta, né? Muito bem. Precisa esquentar a cabeça com isso aqui? Com as 930 cotas do juro 11? Não. Por quê? Porque o fundo de infraestrutura ele é isento de imposto de renda sobre os rendimentos e ganho de capital. Logo, eu não posso usar prejuízo do FIINFRA, tá, para abater de lucros dos fundos imobiliários ou do FIAGRO. A única que me permite compensar lucros e prejuízos são esses dois aqui. Aqui eu posso fazer uma compensação de lucros e prejuízos. Por quê? Porque os dois têm a mesma alíquota sobre ganho de capital, 20%. Tá? O FIINFRA, ele é isento. Ora, se o fundo é isento, eu não preciso me preocupar com o ganho de capital dele. Tá? Mas também, eu não posso, se eu tiver prejuízo no FIINFRA, eu não posso usar este prejuízo para bater do lucro que eu tenho nesses outros fundos. Então, nas 2.000 cotas do fundo imobiliário, eu tive um lucro de 5.000, que foi retido na fonte 5,25. Nas 910 cotas do KNCA, eu tive um prejuízo de 1.729, e foi retido 4,91. Nas 930 cotas do juro 11, eu tive um lucro de 1.023. Esse lucro aqui é isento. Tá? Então, o que eu posso fazer o que eu devo fazer é considerar esses dois. O meu lucro aqui é de 3.721. A alíquota, 20%, 654. Retive em fonte 10,16. Quanto eu tenho a recolher? 64404. Tá? E olha, aposto para você que tem muita corretora aí que se eu vender um FIINFRA,
ele vai me reter imposto de renda na fonte sobre aquilo, que é um erro. Tá? Isto pode acontecer? Pode. Tá? Digo que acontece? Não. Mas não me surpreenderia se isso não acontecesse. Por que não pode reter imposto na fonte? Porque ele é isento de tributação. Tá ok? Por que retém imposto do fundo do FIA? Não, qual que é? Esse 4,91 do KNCA, É um fiagro. por que deu prejuízo? Por que retém imposto mesmo? Não lembro. Quem está fazendo a pergunta? É a Daniela. Daniela. Legal. Excelente a sua pergunta. Acontece que a corretora não sabe, e a Receita também não sabe, se você teve lucro ou prejuízo em qualquer operação que você fez de renda variável, exceto se for day trade. Por isso que o day trade é 1% do lucro. O outro é 0,005 sobre o valor de venda. Tá? A Receita não sabe. Antecipo mais para vocês. Em junho desse ano, a Receita editou uma instrução normativa, se eu não me engano, em 1133, mas não tenho certeza. Ela editou uma instrução normativa dizendo que todas as corretoras e a CBMC, tinham que enviar diariamente a relação de todas as operações feitas pelos seus clientes, informando o montante de venda, tararita. Em outras palavras, a Receita, com essas informações, poderia calcular quanto você teve de lucro ou prejuízo. Hoje, o leão é cego. O famoso 0,05, tá? 0,0... Desculpa, pessoal, mas escrever com mouse é dose. 0,005% sobre o valor da venda é para indicar que você operou na bolsa. Tanto é que se você vender, você só opera com ações. Você vender 19.999 reais em ações, a corretora não te debita nada e não informa nada para a Receita. Por quê? Porque até 20 mil está isento. A Receita só vai saber se você teve lucro ou prejuízo no ano seguinte, lá na declaração, quando você botar que no mês tal que você operou abaixo de 20 mil, tá? Você teve lucro ou prejuízo de X. Já para esses fundos aqui, como não tem isenção, por exemplo, se eu operar dólar futuro, se eu operar opções, não importa o valor financeiro, não importa o montante, a corretora retém 0,05. E tem mais, essa aqui eu afirmo, tá? Tem corretora que diz o seguinte: no mês de janeiro eu retive X, no mês de fevereiro eu retive Y, no mês de março eu retive 0, no mês de maio foi Z. Só que ele não te diz se esse X, Y ou Z é referente a ações, opções, termo, ou se é fundo imobiliário ou se é fiado. Ora, se eu não tenho esse controle, o que eu vou fazer? Se eu for malandro, tá? Eu operei no mesmo mês ações e operei fundo imobiliário. E ela me reteve R$ 10 de
imposto na fonte. Eu tive lucro aqui e eu tive lucro aqui. Tá? Tudo bem. Se ela não me diz que aqui foram R$ 3 e aqui foi 7, tá? Eu vou pegar e vou lançar todos esses 10 aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu pago 15 de imposto, aqui eu pago 20. Então, se eu pego esses, vamos inverter, tá? Aqui eu tive R$ 9 de imposto retido, e aqui eu tive 1, esse total de 10. Eu pego e digo que os 10 foram daqui. Por quê? Porque como a alíquota é maior, eu já tive retido em fonte, eu usando esse montante, eu tenho que recolher menos, concorda? Tem corretora que não separa isso. Eu, como sou um cara temente a Deus e ao leão, eu faço essas separações nos meus controles. Perguntas? Dúvidas? Muito bom. Aqui acabam as questões do simulado. Tá? Gostaria, peço um favor especial a vocês, que se lembrarem de alguma questão de prova, depois me reportem, tá? Com a máxima clareza que vocês possam lembrar do enunciado e das alternativas, porque isso ajuda. Nós tivemos aqui, ó, 2 questões que foram de provas anteriores e nunca tinham caído. Aquela do fundo que desenquadrou, tá? E uma outra que era de multa, eu até tirei, porque isso aí não vai cair nunca. Tá? Agora eu queria aproveitar os nossos 15 minutos finais aqui, se necessário, vamos um pouquinho mais longe, apenas algumas questões. Houve uma questão, tá? Houve numa prova anterior uma questão que perguntava qual era a redução, tá, que a Receita dava para pagamento, tá. Puta, cara, eu acho que quem fez a prova, 99% das pessoas que fizeram essa prova erraram. Tá? Tirando os que chutaram, 99% erraram. Era mais fácil acertar pelo chute do que por saber, porque isso aqui é uma coisa que não cabe ao planejador financeiro saber. Essa questão foi extremamente criticada. Tá? Ó, o sujeito passivo que é notificado ao efetuar o pagamento, a compensação, o parcelamento, será concedido redução da multa do lançamento nos seguintes percentuais: 50 se o pagamento ou a compensação for efetuado em 30 dias. 40 se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30. 30 se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 da data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância. Cara, isso aqui é um detalhismo. Isso apareceu na primeira prova que trocaram a banca que fazia certificações. Tá? Então, isso não vai cair, mas está aí. Tributação de conta não remunerada no exterior. Tá? Depósito não remunerado em instituição financeira no exterior, transferência do exterior para o Brasil, isenção sobre a renda relativa ao acréscimo patrimonial. COSIT 115 de 29 de 6 de 21. É tributável pelo imposto de renda sobre a forma de ganho de capital o acréscimo decorrente da variação cambial de depósito não remunerado. Isso aqui era uma coisa que vinha em todos os manuais, materiais de estudo da Planejar. A conta não remunerada no exterior, a variação cambial é isenta de tributação. Aí a Receita editou
este COSIT, tá? E passou a ser base de tributação em a variação cambial. Tá? Inclusive, no COSIT, diz aqui, ó, na hipótese adquirida em moeda estrangeira, com rendimentos auferidos originariamente reais, olha que aquilo que a gente volta aqui. Quando o investimento foi feito com dinheiro que veio do Brasil, foi transformado em moeda estrangeira, investido lá fora, computa a variação cambial. Tá? O ganho de capital tributado corresponde à diferença positiva em reais entre o valor da alienação da moeda depositada em conta não remunerada e o seu custo de aquisição. O valor originalmente depositado, sendo isento a variação cambial apurada até 31 de dezembro do ano calendário ao anterior da transferência. Ora, nessa lei aqui, já tem uma brecha. O que eu faço? Eu pego, estou precisando trazer o dinheiro, eu espero virar o ano. Quando vira o ano, eu vou trazer lá nos primeiros 15 dias de janeiro ou de fevereiro, e eu só tenho tributação sobre a variação cambial entre o dólar do último, ó, sendo isenta a variação cambial apurada até 31 de dezembro do ano calendário anterior ao da transferência. Esse dinheiro estava há 10 anos lá, foi com um dólar de R$ 3 ou 4. Eu vou trazer ele a 5. Se eu trouxer dentro do ano, eu pago essa diferença em relação ao ano anterior. Se eu espero a virada, eu vejo qual era o dólar de 31 de dezembro. Isso aqui, pessoal, está para ser mudado, isso está vigente, mas isso está para ser mudado nessa PL que tributa os investimentos no exterior, que vai acabar também com aquela diferença de coligada, controlada e tudo mais. Tá? Ó, até a edição do COSIT, que a variação cambial seria isenta de tributação. A Receita manifestou atenção para o teor, exemplificando, uma conta não remunerada no valor de 100 mil, a taxa de 4,10, declarada pelo contribuinte. Na declaração de 20, não houve alteração do saldo em dólar, e o valor de reais foi corrigido para 51, baseado na PETAX de 31 de 12. Em 21, houve alienação do saldo de 10 mil dólares, é uma taxa de 5,63. O ganho de capital vai ser de 5, ou seja, apenas a diferença entre o valor reportado na última declaração e o efetivamente alienado. Tá? Aqui, ó, dispõe sobre a incidência do imposto de renda, aplicações financeiras, titularidade de não residentes. Isso houve uma mudança pela lei, a nova lei cambial, tá? Que antes toda a conta de não residente, mesmo o brasileiro que sai, tá? O expatriado, quando ele sai, ó, ele tem que comunicar, tá? No caso de brasileiros que retornam ao país, por mais de 180, perde a condição de não residente e tudo mais. Vocês leem isso aqui, tá? Houve uma mudança. Antes, o não residente tinha que ter uma conta de não residente, conta 4373, que é a instrução dessa conta, tá? Ok? Essa conta é extremamente complexa, tem que ter uma instituição financeira envolvida como representante legal. Os caras cobravam uma nota, nem todo banco fazia, o que fazia cobrava uma nota de manutenção, ou seja, para o médio e pequeno investidor, não compensa. Hoje, ele pode ter uma conta de depósito de estrangeiros.
O brasileiro que sai, ele pode ter uma conta, algumas instituições estão fazendo, ele mais fácil essa administração de custamentos. Tá? Tributação de fundo FIAGRO, está aqui, a legislação. Tá? A receita do investimento é periodicamente distribuída ao cotista. Entretanto, diferente do fundo imobiliário, não há obrigatoriedade de distribuir o resultado. O FIAGRO foi um Ctrl+C, Ctrl+V do FII imobiliário. Tá? Ele tem a mesma base de tributação, isenção dos ganhos dos rendimentos, tributação de 20% do ganho de capital, só que ele também tem um mínimo de 50 cotistas, só que ele não fala naquele caso de cotistas que tem que ter 10%, 20%, isso aí ele não faz. Tá? E o ganho é tributado por conceito de ganho líquido, ou seja, você pode computar as despesas que você teve na aquisição e na venda das cotas e também compensar prejuízos anteriores com lucro. E é permitida a compensação de FIAGRO com FIINFRA. Por quê? Porque os dois têm a mesma alíquota de 20%. Ok? Está aqui a instrução CVM. Tá? Fundo de Investimento de Infraestrutura, desculpe, está aqui, ó, debêntures de infra, CRI incentivados de infraestrutura e FDIC de infra. Isenção de imposto de renda para pessoa física sobre rendimentos e ganho de capital, se o fundo mantiver, no mínimo, 85% do PL, do patrimônio líquido, em valores imobiliários incentivados de infraestrutura. Invista em cotas de fundo de investimentos que detenham, por sua vez, 95% das cotas em fundo de infra, não tem obrigatoriedade de distribuir rendimentos semestrais ou percentual mínimo, cada um pode adotar um critério próprio. O juro 11, por exemplo, ele distribui rendimentos mensais pela marcação a mercado, ou seja, quando o valor patrimonial da cota for superior a 100, ele distribui o excesso. Tá? Caso o valor da cota fique abaixo de 100, naquele mês ele não distribui. E aqui vocês têm uma comparação entre os dois. Tá? Qual é o produto? IR sobre dividendos. O FIINFRA e o imobiliário são isentos. Ganho de capital do INFRA é isento e do imobiliário é 20%. Tá? Não esquecendo aquela regrinha lá que se ele não tiver os 85%, ele desenquadra e, a partir do desenquadramento, ele pega 30%. Tá? Releiam aquela questão, porque não acho improvável que ela caia novamente. Bom, está aqui o que eu falei de contas de não residentes. Tá? ITCMD, tem um resuminho aqui, para falar daqueles casos que nós comentamos. Ele é um tributo estadual, cuja alíquota máxima é de 8%, fixada na Constituição. Regras variáveis em cada estado quanto à isenção e alíquotas, porém nunca superior a 8%. Tá? Se cair lá, o cara foi tributado pagou uma das alternativas, ele pagou 10% de IPCMD e 15% de imposto. Essa aí já desconsidera porque não pode ser superior a 8%. Tá? E no caso de qualquer questão de IPCMD, eles têm que dizer qual é a alíquota aplicada, porque ela varia de estado para estado. Tá? Se bens é sobre o valor de mercado, imóveis sobre o valor venal atribuído pelo município, o responsável tributário é o donatário, ou seja, quem recebe, porque quem
faz a doação é o doador, tá? Em alguns estados, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para doação em dinheiro, se o doador for residente no Rio Grande, em Santa Catarina, e o donatário residir em outro estado, quem arca com o imposto é o doador. Porque se fosse o donatário, ele ia recolher em outra unidade da federação. Tá? Então, aqui, o doador assume a figura de devedor solidário do imposto com o donatário. Tá? Eu citei só esses dois exemplos que eu conheço bem, mas outros estados devem ter regras parecidas. São Paulo, normalmente as questões abordam São Paulo, a alíquota de 4%, doações de dinheiro, em dinheiro, tá? Isenção de até 2.500 o FESP, 34,26 é o FESP deste ano, que equivale a 85.500. E esta isenção é por donatário, tá? Ou seja, eu, como doador, posso doar para 10 pessoas. Já se eu for o donatário e receber de 10 pessoas, se o valor que eu receber residindo em São Paulo for superior a este, eu tenho que pegar e tributar em 4%. Quando receber, eu tenho que tributar em 4% esse valor. Tá? A arrecadação do ICMS sobre doações vem crescendo ano a ano. Por quê? Porque a Receita fez um convênio com a Secretaria de Estado. Quando passa a sua declaração em maio, ela vai e informa para a Secretaria da Fazenda do Estado que você reside, dizendo, olha, o CPF tal doou para o CPF tal tantos mil-reais. Ou o CPF X recebeu em doações no ano um valor superior a 85.560. O fisco vem em cima de você. Tá? A Receita Estadual. Tá? Ok? E aí já vem com juros e multa. Legal, pessoal? São 20h30. Essa última parte aí é só um refreshment do que está correndo no mercado. Tá? Então, vocês deem uma olhada. Se tiverem qualquer dúvida, estou à disposição. Postem lá no grupo de WhatsApp as suas dúvidas, e eu tenho o hábito de responder isso em, no máximo, 24 horas, normalmente durante a madrugada. Tá? Uma boa prova, calma, controle o tempo, tá? Vale aquela observação, uma questão muito complexa, que requer muito cálculo, pula e vai para a próxima. E se a prova for em 15 questões, é melhor você fazer 13 ou 14 bem feitas e chutar as outras uma ou duas, do que demandar muito tempo e chegar no final você está enforcado e não ter tempo de preencher, calcular tudo. Certo? Obrigada, professor. Alguma dúvida sobre hoje, ontem ou anteontem? 3 Antônio, segunda-feira. Não? Ótimo. Que o Leão seja simpático com vocês na prova. Desejo sucesso a todos.